Bom dia, irmãos, que a paz de Deus e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler em Lucas 21, 20. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Meus queridos irmãos, esta frase, dita nos dias de hoje, ecoa muito mais dentro dos nossos corações do que, por exemplo, há tempos atrás, não é verdade? Hoje em dia, esta frase, dita no contexto de guerra que existe em toda aquela zona do Médio Oriente, não é? Desde a fronteira do Líbano, a fronteira da Síria, à fronteira de Gaza, esta frase ecoa muito mais do que há tempos atrás. E então é natural que nós procuremos interpretá-la, porque é dever todo o cristão conhecer não só a palavra de Deus, como tentar perceber os desígnios que essa palavra nos traz para a nossa vida, para a nossa vivência como cristãos. E então, reparem que é Cristo que fala e diz-nos que a desolação sobre Jerusalém virá quando ela estiver cercada de exércitos. Isto foi verdade. Isto é uma profecia que se realizou, como todos já mais ou menos sabemos, no ano 70, não é? Quando o general Tito destruiu completamente Jerusalém. A destruição foi tal, na altura, que eles, no fim de destruírem aquilo tudo, perguntaram: então, e agora onde é que nós vamos morar? Então, tiveram de morar em tendas os soldados romanos, porque não havia casa sobre casa. Esta destruição também não veio do nada. Veio por causa de uma revolta que houve na altura, tinha à frente um judeu chamado José, era o nome dele, que depois se juntou aos romanos, adotou depois o nome romano, Flávio Josefo, e tornou-se escritor, e é graças a ele que hoje existe uma descrição pormenorizada de toda aquela sequência de guerra entre os judeus e Israel, entre os judeus e os romanos. Portanto, Jesus disse: não passará uma geração sem que isto aconteça. E aconteceu, irmãos. Ninguém pensava nisso na altura, mas a profecia de Jesus cumpriu-se rigorosamente. Eu gostava que o nosso irmão pusesse agora salvo erro, o 24. O versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aqui, e eu, nesta altura, pedi aos irmãos, aqueles que não viram, fazia uma chamada de atenção ao culto de terça-feira na Rádio Compreender, que o nosso irmão Paulo fez, e eu, quando tinha este culto já idealizado e completo, e lhe mandei o título, diz ele: olha, foi o que eu falei, eu não tinha visto, depois fui ver, e digo-lhes uma coisa, é uma intervenção ainda bem que ele não está connosco hoje, é uma intervenção de antologia, sinceramente. Terça-feira revi até várias vezes, voltava atrás e tal, porque realmente é de doutrina mesmo. É uma intervenção que o nosso irmão fez na terça-feira, que é mesmo doutrina. E realmente o curioso é que
pisámos quase as mesmas pedras desta palavra divina, mas enfim, mas com uma interpretação que ele deu, a minha interpretação é um pouco diferente, mas a base é a mesma. E aqui o nosso irmão, nesse culto, terça-feira, chamou a atenção para uma coisa muito importante, é que as profecias bíblicas, às vezes, não se esgotam no tempo. São intemporais. Há algumas profecias bíblicas que são intemporais, repetem-se no tempo. E esta profecia bíblica, que foi feita por Jesus para a destruição de Jerusalém, tem implícita também, aqui no versículo 24, que os judeus cairão às destruições. Morreram tanta gente, irmãos. Perdeu-se a conta às dezenas de milhares de judeus que morreram naquela guerra contra os romanos que terminou com a destruição no ano 70. E serão levados para todas as nações como cativos. E é verdade, irmãos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Bom, aqui é que realmente o nosso irmão disse, e eu estou plenamente de acordo, que esta dilação no tempo é uma dilação que vai culminar na segunda vinda do Senhor Jesus. Podemos ler, se o irmão puser o 27. Veja lá o 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Repare, isto não é um profeta qualquer, é Jesus que diz isto, irmãos. Se os cristãos não acreditarem nisto, então não há de acreditar em mais nada. Mas eu digo isto com fundamento, irmãos. Eu digo isto com fundamento. Reparem, eu tenho uma sensação, não sei se estou enganado, que uma grande parte da religião cristã passa ao lado destas coisas. Há uma sensação que Israel está lá longe. Israel não está lá longe, meus irmãos. O que é que Jesus diz? Quando o Filho do Homem vier, todo o olho o verá. Não é por estarmos a 4.000 quilómetros, outros a 10.000 quilómetros, que isto não nos diz respeito, irmãos. Eu às vezes meto coisas na cabeça e então começo a ver intervenções de pastores, já nem falo da Igreja Católica. A Igreja Católica, com muito respeito, passa ao lado disto. A Igreja Católica tem um fundamento na sua preleção, não é para bem nem para mal, é um fundamento que é o Novo Testamento. Se virem o dia, eu tive muitos anos, desde miúdo foi à Igreja Católica, a assistir, o foco da pregação é o Novo Testamento. Parece que só o Novo Testamento é que é cristão. Eu recordo coisas muito, muito simples. Quem é que fez os livros? Quem é que escreveu os livros do Antigo Testamento? Foram os judeus. E do Novo Testamento? O Novo Testamento foram os judeus, irmãos. A palavra de Deus cheira a Israel. A palavra de Deus sabe a Israel, mas é de uma ponta à outra. São israelitas, diz Paulo, eu sou israelita dos 7 costados e tal. É tudo Israel. Parece que há uma divisão que se separa. O que é antigo, isto é dos judeus, e agora o que é, isto agora é dos cristãos. Não, foi tudo escrito, como o nosso irmão disse ali muito bem, com inspiração divina. Mas foi tudo escrito pelos judeus. Tudo o que nós aprendemos de Deus, se não fosse os judeus, nós hoje não estávamos aqui. Porque não tinha havido o mensageiro. Onde é que estava o mensageiro? Jesus era judeu. As coisas de Israel têm de nos dizer respeito. Mas de nos dizer respeito. Mas é vindo do coração. Não é para fazer espetáculo, não é para fazer figura. Portanto, tudo o que Jesus disse aqui, reparem, a profecia feita
para o ano 70, 40 anos mais ou menos depois. Jesus disse, não passará uma geração 50, mas propagada no tempo, até que vier o Filho do Homem. E o nosso irmão também disse lá que é preciso termos muita atenção aos sinais. Eu fui ver vejo muita coisa, fui ver uma intervenção que ele fez, muito curiosa, ainda era um jovenzinho o nosso irmão, está lá todo no YouTube já de uma série de anos, sobre os sinais, e é muito bom irmos ver aquela pregação também, que foi feita há uns 9 anos, salvo erro, enfim, sobre também este tema. Portanto, meus irmãos, é para darmos um início a esta relação de que Israel e a cristandade e os cristãos estão entrelaçados. Não há volta a dar, irmãos. Fora disto, a religião cristã não faz sentido. Aquela religião cristã que só o Novo Testamento, as parábolas de Jesus é que disse isto. É que diz estas coisas, é que fala com Israel. Vamos ler agora Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Isto é Paulo que fala aos Romanos. Na sequência desta ideia, e isto também faz parte do culto do nosso irmão, na Rádio Compreender, de terça-feira passada. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, e eu não tinha isto na minha pregação, mas é tão necessário pôr isto que eu fiz questão de colocar cá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Não é vocês que pensam, eu é que vos vou dizer, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Portanto, aqui, reparem, o endurecimento de Israel é aquela ideia que os judeus têm, e ainda hoje têm muito essa ideia, de que eles é que são o povo eleito e mais ninguém. E mais ninguém. Ok? Até que a plenitude dos judeus tenha entrado, tenha conhecido a Cristo, que o Evangelho seja propagado a toda a gente. E agora vamos ler o 11, 26. E Paulo aqui tira as dúvidas todas. Para esses que endurecem o coração e que são eles, só eles, e os outros não contam nada, não é? Paulo diz aqui, assim todo Israel, não é? Quando a palavra de Deus for toda conhecida, for propagada por todo o mundo, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, que é Cristo, e desviará de Jacó as impiedades. Portanto, todo Israel, irmãos, Paulo aqui faz a chamada final. É que o objetivo de Deus tinha o seu povo, mas há dois Israéis que se fundem num só. O Israel nativo e o Israel adotivo. São dois que se fundem num só. E aqui Paulo termina com este versículo com um gigantismo de interpretação que nós ficamos. Todo o Israel será escrito. Portanto, meus irmãos, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, é uma coisa que se propagou no tempo. Vamos ler agora Zacarias 12, 10. O nosso irmão também fez referência aqui a Zacarias, no fundo. Eu estou a repetir o culto dele, vejam bem, a cábula que eu sou. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem trespassaram. Reparem, só aqui nós já vimos que o Senhor nosso Deus cede a palavra a quem? Ao seu Filho amado, a Jesus Cristo. Foi a Jesus Cristo que trespassaram, não é? E prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Os judeus, o Israel nativo, que
pôs Cristo de lado, não é? Uma parte dele, a parte sacerdotal que o matou, que o crucificou, esse Israel vai chorar amargamente, irmãos. Vai chorar. É o próprio Cristo que o diz. Vai chorar amargamente e prantearão sobre ele quando se arrependerem disso. Quando virem que desprezaram o Maciá, o Messias que o Pai lhes tinha enviado. Portanto, eu repito, irmãos, o mundo dá pouco relevo a estas questões do Israel. Mas nós vimos aqui nesta sequência toda, não é? Que o Israel é nós. Temos todo o Israel. E mais, nós já aceitámos o Senhor Jesus. E aqui Zacarias diz, e os judeus também vão aceitá-lo. Mas vão chorar por isso, amargamente, por o terem desprezado. Portanto, toda esta sequência, irmãos, parece que é perceptível para nós, cristãos. Agora pergunto eu, então, e há exemplos bíblicos de que Deus está, é uma grande, Deus, tudo é grande em Deus, mas é uma grande orientação divina esta. Porquê é que é grande, irmãos? Porque o povo foge para um lado, o outro povo foge para o lado, e a orientação divina é de reunir todos os seus filhos, todos aqueles que acreditam nele quando o Senhor Jesus vier na segunda-feira. É uma grande propensão divina. Deus faz, todo orienta tudo, e as pessoas fogem, um foge, o outro revolta-se, o outro rebelda-se. Mas Deus tem sempre é como o nosso irmão Paulo dizia, os planos de Deus. O nosso irmão fartou-se falar no último culto, os planos de Deus. O plano de Deus para a humanidade. E um foco grande, que no diz respeito a nós, eu digo grande que no diz respeito a mim, diz respeito a ti, diz respeito a ti, diz respeito a ti, diz respeito a ti, é nós sermos reunidos com o povo de Israel sobre a batuta do nosso Salvador, que é Cristo. E tudo isto chama. Mas pergunto, irmãos, então, e no passado? É bom a gente reviver o passado, revisitar o passado. Uma parte da Bíblia é passado. Mas o passado às vezes traz-nos, como o nosso Ricardo dizia, traz-nos sabedoria, conhecimento, sim. Foi fantástico o que tu disseste hoje, parabéns. Conhecimento, sim, ter conhecimento, mas sabedoria. A sabedoria dá-nos a possibilidade de a gente interpretar efetivamente as coisas, no sentido em que a gente às vezes as perceba melhor. Vamos ler agora, irmãos, um pequeno exemplo. Vamos ver, Isaías 36, 2. Vamos passar aqui um bocadinho, ver um exemplo. Porque quando nós dizemos assim, Deus vai fazer assim, a gente, quer dizer, uma coisa que se vai fazer parece que é uma obra de arte que ainda está só o pincel e as tintas e a tela em branco, não é? Mas vamos ver uma que já se realizou, irmãos, para a gente idealizar a futura, de como Deus vai atuar nas nossas vidas. Vamos ler Isaías 36, 2. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Portanto, o rei da Assíria, estamos a falar do Império Assírio, irmãos. O Império Assírio. O Império Assírio era uma coisa gigantesca. O Império Assírio foi, digamos, o primeiro império do mundo, não é?
A civilização vem do ano 2600 até mais ou menos 600 anos. Foi um império com 2000 anos. Era um império cruel, irmãos, cruel. Ele dominava os seus rivais, os seus inimigos, pela morte, pelo sofrimento. É uma coisa, eu li coisas da maneira como eles tomavam os povos, muito diferente depois do Império Persa. O Império Persa foi mais, Medo-Persa foi um bocadinho mais civilizado. O Império Assírio é uma coisa gigantesca. Epá, quando ele chega ali a Jerusalém, para tomar Jerusalém, nós estamos a falar de uma formiga comparada com um elefante, irmão. Não há comparação. Eu tentei ver em vários sítios, ler qual seria a população de todo o Império Assírio. Não consegui nem pouco mais ou menos, mas devia ser uma coisa gigantesca. Uma coisa gigantesca. Ele vinha lá desde partes da Índia até ao Egito. Eles depois andaram em lutas com o Egito, umas vezes ganhavam, outras vezes. Portanto, um império gigantesco. Israel era uma formiguinha comparada com aquele elefante enorme. Eles chegaram às portas de Jerusalém, tomaram Laquis, uma cidade mais ao norte da altura. Agora, sinceramente, não sei onde é que fica Laquis, mas tomaram Laquis, destruíram Laquis. E há as crónicas do rei Senaqueribe, as crónicas escritas em pedra, onde ele efetivamente, lá está, aqui é a história a comprovar a Bíblia. Não há nada lá nas crónicas de todo. Ele fez eu já tive, salvo ver, no museu, foi do Louvre, parece que é o Museu do Louvre, que tem lá umas coisas do Império Assírio. E então eles escreviam tudo em pedra, na pedra, as crónicas do rei Senaqueribe. Tomaram tudo e mais alguma coisa. Não está lá Jerusalém. Não está lá Jerusalém. Há uma referência pequenina, numa escritura, em que ele diz que fez do rei Ezequias um pássaro numa gaiola. Ou seja, que conseguiu, e é verdade, porque ele tomou tudo, menos Jerusalém. Então vamos ver. Ele chegou então e mandou o chefe dele, Rabsaqué, a falar com o rei Ezequias. E o que é que ele disse? Vamos ler o 3 e o 4, irmão. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Seb, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E então Rabsaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta em que esperas? Confiança é esta? E então desenrola-se a conversa, agora passamos ao 10. Agora, pois, subiu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la. E então, este Rabsaqué continua: eu não precisei de Deus nenhum, não precisei do vosso Deus. Eu não precisei do Senhor para chegar aqui para destruí-la. Tudo o que me apareceu pela frente eu destruí. Portanto, eu não preciso do vosso Deus para destruir mais esta. O Senhor mesmo disse, aliás, isto é basófia. Aliás, o Senhor me disse, sobe contra esta casa e destrói. Portanto, fica sabendo, tu, rei Ezequias, que foi o próprio vosso Deus que disse, não, sobe aqui e destrói. Quer dizer, tudo mentira, tudo. Enfim, isto é perverso, toda esta conversa, não é? Para amedrontar o rei Ezequias. Vamos ler agora o 14 e o 15. Assim diz o rei. E então ele remata. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias. Portanto, a todos vós, povo, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiança no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. O que temos aqui é uma grande confiança no poder das armas, no poder do império, que é uma coisa gigantesca que não tem hipóteses de alguém terreno fazer frente àquilo. Vamos ler agora o 16, o 17 e o 18.
Não deis, pois, e vides Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo. Isso aí a mim, ele está a fazer chantagem sobre os soldados do rei. Vocês vão ser todos mortos. Aliem-se a mim. Coma cada um da sua vida, da sua figueira, e beba cada um água, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo. Portanto, a ideia dele é chegar ali, destruir Jerusalém e levar os judeus todos cativos. Vamos ler agora Isaías 37, 1 e 2. E aconteceu que, tendo ouvido isto, então o rei Ezequias ouviu isto. E aconteceu que Ezequias ouviu isso. E o que é que o rei fez? Perante o potentado daquele imenso exército que caía ali em cima, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Ao lermos isto cai muito no nosso coração, não é, irmãos? Quando nós estamos numa grande aflição que temos na nossa vida, por vezes, temos de recolher ao Senhor. Temos de rasgar o nosso eu. Às vezes, temos que cobrir de saco, quer dizer, tirar todas as mordomias que temos, cobrir de saco, é ver-se livre de tudo o que o mundo nos dá. É estar vestidinho, puro, de saco, e entrar na casa do Senhor. Entrar em oração com o nosso Deus. Pedir ao nosso Deus. Temos mais ninguém a pedir, irmãos, quando estamos numa grande aflição. Então enviou Eliaquim o mordomo e Sem no escrivão, Zioseus dos sacerdotes Bersacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Lá está, a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. E o 6 agora, irmão. Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste. Aquelas palavras pérfidas, cheias de veneno, que eles eclodiram sobre aquele povo, sobre aqueles soldados. Não temas à vista dos olhos vistos, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram, blasfemaram. Quer dizer, não, o vosso Deus é que disse para eu vir aqui, portanto, vocês só têm de render-se. E então, Ezequias foi fazer aquilo que todos nós fazemos nas nossas cristãos, nas nossas grandes histórias. Foi orar a Deus. Eu chamava o nosso irmão José Manel para ir fazer a transcrição exata, irmãos, da oração que o rei Ezequias fez a Deus. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Vamos respirar fundo
com a profundidade desta oração. É uma oração fantástica, não há dúvida. É uma oração fantástica. Vamos ler o 33 e 34, irmãos. O mesmo Isaías 37, o versículo 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade. Deus ouviu a oração do seu servo, irmãos. É tão bom quando Deus ouve as nossas orações. É tão bom. Ouviu a oração do seu servo. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo mesmo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Amém. Amém. E agora vamos ler o 36, para terminar. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos estes eram corpos mortos. A blasfémia não resultou. A blasfémia não compensou. Jerusalém estava cercada de exércitos. E bastou uma oração sincera, uma oração vinda do coração, para que Deus tivesse compaixão daquela Jerusalém. Irmãos? Ora, para terminar, vamos ao nosso querido profeta Ezequiel. Pedia ao nosso irmão que pusesse Ezequiel 37. Ezequiel 37. Vamos agora, para terminar, beber um pouco deste profeta. Este profeta, às por vezes, é chamado o profeta do pós-exílio. É o profeta que profetizou a vinda dos filhos de todos os cantos do mundo. Onde eles estão, eles estão. Lá está outra profecia que também se propagou no tempo, não é? Foi quando eles vieram da Babilónia e é agora quando estão na sua terra. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos. Eram muitos, era um vale cheio de ossos, irmãos. Sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos, irmãos. Aquilo já estava morto. Agora o 3. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? A pergunta que Deus nos faz. Isto morto, seco, isto vive? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. O profeta Ezequiel disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza lá sobre estes ossos e dizes, vá, profeta Ezequiel, voz de Deus, voz do profeta, voz de Deus, profetiza lá sobre estes ossos. O seguinte: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar agora o 6, em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. O sopro divino, eu porei sobre vós o meu espíritus, minha pleuma, o meu sopro divino, e vivereis. Isto extrapola-se para nós, irmãos.
Reparem, quando nós estamos em vezes fases da vida, não sabemos o que fazer. Nós estamos mortos, nós não sabemos para onde é que devemos virar. Que pedimos ao Senhor, ó Senhor, mete um pouco do teu Espírito sobre nós, porque é que a gente resiste, se levante, desperte. Precisamos disso, meus irmãos. E vivereis, e vivereis, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Agora vamos ao 7, ao 8 e ao 9. Então profetizei, então o Ezequiel, profeta que é profeta de Deus. Então profeta, então profetizei como me deu ordem. Deus deu ordem ao profeta e ele acreditou. Acredita. Nós temos de pedir a Deus que ponha em nós a orientação na nossa vida, irmãos. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Às vezes, vou fazer assim, fazer assim, fazer aquilo outro, vamos fazer assim, está lá. Parecemos umas baratas tontas. Parecemos umas baratas tontas. A gente tem que parar. Ó Senhor, dá-me a tua ordem, Senhor. Diz como é que eu hei de fazer. Não é? Às vezes esquecemos disso. Eu discuto com aquela, e eu vou chegar ao pé dele, eu vou dizer, vou acontecer. Paremos. Ó Senhor, diz-me o que é que eu devo fazer. Então precisei como teu ordem e houve um ruído. Começa a haver um ruído. Aqueles ossos começaram todos a mexer, irmãos. Mal o profeta começou a profetizar, aqueles ossos estavam a dizer. E eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles cima, mas não havia neles ainda espírito, ainda não havia o espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito também, que apareça esse sopro divino para dar vida a esta pele e a estes ossos que já estão todos. Ó filho do homem, diz ao espírito, sim, diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito. O vento, aquela coisa que não se vê, não se sente, não existe, o vento, que só se sente. Ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como eu me dei ordem, então o Espírito entrou neles. Não avance, irmãos. O que é isto? O que é esta profecia? Se esta profecia fosse feita e ficasse por aqui, reparem as conjecturas que havia. Não, que Deus queria dizer assim, Deus queria dizer assado, é quando a gente está mal, que não sei quê e tal. Mas a Bíblia diz-nos a que é que isto se referia. Vamos ao 10, irmãos. E viveram e se puseram em pé um exército grande neste tema. Então me disse, filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Estão a ver, irmãos? A Bíblia aqui revela-nos este segredo. Estes ossos são aqueles todos que morreram no Holocausto, foram perseguidos pelos países todos na Inquisição, mortos em fogueira. Estes ossos todos vão reviver, porque eu, Deus, vou chamá-los todos à vida para virem para a casa de Israel. Ora bom, meus irmãos, ficamos por aqui e a casa de Israel lá está. Portanto, a casa de Israel lá está. Lá está. Lá está e é pela vontade de Deus. Não é por eu, não é pelos ingleses que não sei quê, por armistício, por não sei quantos, por porta-aviões da América, por o ódio do Irão, nada disso. Eles estão lá. Eles estão lá porque Deus reuniu os esqueletos todos que foram queimados e extrapiados por todo o mundo. Estão todos lá. Estão na casa que Deus quis, que é a casa de Israel. E podem, irmãos, também posso fazer um bocadinho de profecia, não posso? Podem cercar aquela casa de todos os exércitos do mundo.
Israel, se contar os seus inimigos, Israel são 9 milhões de habitantes. Tem, por exemplo, 1 bilhão de inimigos completamente decalados que os querem aniquilar de qualquer maneira. Mas a casa de Israel é Deus, irmãos. Não há hipóteses. Não há hipóteses. Amém. Queria só felicitar o irmão Rogério por este tema que é muito complementar daquilo que apresentámos na terça-feira, quando o irmão Rogério mandou o título da pregação de hoje. Como ele disse, tinha falado nisso na terça-feira, e vejam a importância, e eu na terça-feira não falei desta profecia de Ezequiel, e eu acho que é uma profecia que completa muito bem todo este pensamento e toda esta reflexão, porque cronologicamente nos dá aquilo que verdadeiramente Israel, em termos concretos, o povo de Israel, o povo judeu hoje, qual é a sua história, porque esta visão da profecia dos ossos secos é maravilhosa na sua cronologia. Primeiro temos os ossos separados, e os ossos são Israel, como o irmão Rogério disse. O que é que são os ossos separados? É aquilo que aconteceu várias vezes ao longo da história de Israel, mas acontece principalmente no ano de 70, com a dispersão total daquele povo, porque era a intenção do Império Romano destruir a nação judaica. Portanto, os romanos não gostavam dos judeus, simplesmente. De tal forma que foram os próprios romanos que deixaram de chamar Judeia e passaram a chamar aquele território a Síria ou Palestina. Portanto, não nos esqueçamos disso. E isto também é interessante porque na Bíblia há sempre uma dualidade entre Jerusalém e Roma, que se prolonga depois para a Igreja dominante também. Esta dualidade, a oposição entre Jerusalém e Roma. Mas isso é outro aspecto. Temos então esses ossos que estão separados após o ano de 70. Já havia, obviamente, uma diáspora, ou seja, comunidades judaicas espalhadas por todo o Império Romano. E depois, esta junção, que é a primeira etapa é uma junção dos ossos, como viram, cada osso no seu osso. Depois é a carne, os nervos, a pele, ou seja, há uma junção de um corpo, uma unidade de um corpo. E isso foi o que nós assistimos, começámos a assistir já no século XIX, com o chamado movimento sionista. A palavra sionismo vem da palavra Sião, que significa Jerusalém. Portanto, já começam a haver essa noção de nação, e reforça-se essa noção de nação de Israel, e depois da Segunda Guerra Mundial, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a constituição do Estado de Israel. Portanto, e nós vemos aqui a imagem da visão dos ossos secos, que é a junção de osso com osso, músculo, carne. Portanto, há um corpo que se forma. Mas como o irmão Rogério disse, a profecia também nos disse que esse corpo tinha um problema. É que ele não tinha ainda o espírito. E eu acho que hoje nós estamos nesta fase. Hoje nós estamos na fase em que Israel está corporizada, mas falta-lhe uma coisa: falta-lhe o Espírito de Deus. E a Bíblia também é clara quando é que esse Espírito aparecerá nesta nação que hoje já forma um corpo. E eu vou reler aquilo que há bocadinho foi dito e que eu falei também na terça-feira, em Zacarias capítulo 12 e versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E orarão para mim a quem trespassaram, prantearão como quem pranteia o unigênito, chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Portanto, nós vemos aqui que aquele espírito, na visão dos ossos secos de Daniel, que é derramado sobre aquele corpo, vai acontecer. Mas vai acontecer quando? Quando Jesus vier. Portanto, nos tempos da vinda de Cristo. Quem crer, aceite. Para mim isto é tão claro, tão claro. O que é que nós hoje temos? Volto a dizer, temos um Israel que nós devemos cuidar,
devemos orar por ele, mas que ainda é um corpo sem espírito. Por isso é que, por vezes, nós pensamos assim, então, mas como é que Israel faz determinadas coisas que para nós, como cristãos, também nos chocam, não é? Nós não devemos aceitar tudo de mão beijada daquilo que Israel faz, na minha opinião, porque Israel ainda não tem o Espírito de Deus. Como aconteceu muitas vezes ao longo da história, Israel cometeu falhas gravíssimas em termos políticos, administrativos, militares, ao longo da história, e isso está contido na palavra de Deus. Portanto, nós não temos que dizer que Israel faz tudo bem e que Israel faz tudo de uma forma legítima. Não temos, eu pelo menos não aceito. Agora, o que nós temos que dizer é que Israel está lá com um propósito. Que Israel, temos que orar por aquele povo, porque orar por Israel é estar do lado de Deus. Não nos esqueçamos disso. E, portanto, agora, Israel será perfeito um dia? Será, sim. Quando Deus derramar sobre ele o seu Espírito e aceitar o Messias que hoje ainda rejeita. Que assim seja. Se quiser saber mais acerca deste tema de Israel e o seu papel na história atual através da visão que a Bíblia nos apresenta, peça a nossa revista Compreender, distribuída gratuitamente, quer na versão em papel, quer na versão digital, disponível no nosso site. Consulte os nossos endereços